Então, as Olimpíadas de 1900, ela foram uma Olimpíada bem diferente, né, de todas as Olimpíadas, porque a França estava meio que em guerra com a Inglaterra estava disputando com a França, né, territórios na África, e tinha uma briga também dos Estados Unidos com a Inglaterra, a Alemanha também brigando com a França por causa de território, né? E o Comitê Olímpico também não tinha verba para as Olimpíadas, o governo também francês não tinha verba, né? Então eles fizeram uma Olimpíada assim aos trancos e barrancos, né? E tiveram que entregar para iniciativa privada, que foi uma feira internacional, né, que teve em Paris, que passava balonismo, passava automobilismo, uma série de coisas, né? E foi inaugurada na Torre de Paris, né, essa feira. E as provas aconteciam assim, em lugares muito precários. Foram provas no bosque, provas no meio da rua, prova em parques públicos. Então foi muito difícil, assim, o atletismo teve vários problemas, né? Tinham que fazer a prova no meio dos carros, as pessoas tinham que desviar dos carros, né? Não teve muita estrutura essa Olimpíada. E aconteceu a participação das mulheres, né? A primeira participação, elas participaram, mas foram só 11 atletas, né? Foram 1.345 participantes e 23 países, né? Maior do que em Atenas, de 1896, que foram 311 atletas e acho que 11 países, né? Então, no atletismo, né, teve um caso curioso, né, que dia 14 era um feriado na França. Então eles tiveram que adiar para um domingo a prova de atletismo, né, algumas provas. Aí então muitos atletas não puderam participar, tiveram que abandonar a prova, né? E entre eles teve o caso do Krajinen, né, que ele tinha ganho 4 medalhas de ouro. Ele queria ganhar a 5ª medalha de ouro, mas não pôde por causa desse problema. Aí outros competidores que não eram nem tão bons assim, né, conseguiram ganhar medalha, né? Por exemplo, teve um que ganhou medalha de ouro e saltou 3,30 m, mas os vencedores saltavam 3,45 m, entendeu? E os maratonistas também, o problema dos carros, não sabiam bem o percurso. Aí disseram que o campeão tinha o teatro, né? O atleta do teatro tinha cortado o caminho, que não se comprovou isso. Ele não cortou caminho nada. Ele apenas conhecia as provas porque ele era entregador de pão, né? Andava de bicicleta entregando pão, e ele conhecia bem, né, o percurso das provas. E uma revelação que teve foi o Raymond Euler. Ele teve poliomielite quando era pequeno, né? Ficou na cadeira de roda por 10 anos. Aí um médico aconselhou ele a pular, a saltar para melhorar o desempenho dele, né, físico. Aí ele conseguiu vencer a doença, né? Ele estava com risco de morte, sobreviveu e acabou ganhando várias medalhas no salto parado sem impulsão, no salto à distância sem impulsão. Ele conseguiu saltar sem impulsão 1,60 m, né, no alto, né? E a esposa dele sempre do lado dele, né, para acompanhar ele. Conseguiu uma vaga de cozinheira na Olimpíada de 1906. E nessa Olimpíada não teve boxe, né? Não teve boxe, não teve luta livre, não teve levantamento de peso, que eram umas provas que aconteciam na antiguidade, né? Não teve essas provas.
Mas teve outras provas curiosas, como o cabo de guerra, que usou equipe mistas, né? Alguns atletas não quiseram competir porque eles já tinham nadado no Rio Sena poluído, então não quiseram competir nessa prova. E outras provas como tiro no javali, tiro ao pombo, tiro de carabina sentado, tiro de carabina em pé, deitado. O nado submerso, tinha que ficar ganhava 2 pontos, ficava 1 metro de distância, 1 ponto a cada segundo, né, não levantado. Teve o cricket, que tem um tipo de beisebol, croquete, que é tipo um golfe também. As mulheres participaram só no golfe, esqui no tênis, né? Naquela época elas estavam começando a ganhar espaço na sociedade, né? Entrar nas academias, poder frequentar os clubes, ter os direitos iguais aos homens, né? Mas o Barão de Coubertin não gostou muito disso, né? Da participação das mulheres. Ele era contra a participação das mulheres. Até quando ele ficou no final da presidência, ele era contra as mulheres, né? E também teve um problema nessa Olimpíada, porque a Grécia queria sediar também, em 1900, né? Mas aí Coubertin não, falou que vai ser mesmo na França. E a natação, né, teve várias quebras de recorde na natação. Eles conseguiram quebrar recorde porque era a favor da correnteza, o rio, né? Ajudava, né, a quebrar os recordes. No atletismo também teve várias quebras de recorde em relação a Atenas, né? Eles superaram todas as marcas, menos no salto, né, com vara. Assim, se fosse comparar um atleta, né, de 1896 com um de 1900, nos 100 metros, de Paris chegava a 10 metros na frente, né, do campeão dos 100 metros de Atenas. E nos 800 metros também, né, chegaria bem mais à frente do que o de Atenas. E teve os maiores vencedores foi a França, né? A França ganhou mais medalhas também porque colocou mais participantes, botou bastante participantes. O Brasil não participou. Eu acho que da América só participaram os Estados Unidos e Cuba. O México não participou, nem o Brasil. E a Rússia acho que também não participou dessa Olimpíada, nem a China, que estava começando as Olimpíadas ainda, né? O pessoal, muitos que ganharam as provas não sabiam nem que estavam participando, né, de uma Olimpíada. Ela foi pouco divulgada, ela foi divulgada com o nome de Esporte Internacional de Exercício Físico, né? E eles quase não recebiam medalha, né? A maioria dos esportes não recebeu medalha. Passou 2 anos para alguns receberem medalha. Aí em 1956 eles chamaram todo mundo para ver quem que tinha ganho medalha, para saber uma relação, né? Mas ficou inconcluente, né, esses dados, né? E eles davam um prêmio em dinheiro também, acho que era 280 francos para o primeiro vencedor. Tinha também no atletismo a prova dos 400 metros com handicap. Eles davam uma vantagem, né, para a pessoa, para poder todo mundo conseguir chegar, né, em primeiro lugar. Mas mesmo com handicap, quem foi o vencedor foi quem estava, né, favorito, né, na prova. Eles deram esse handicap para um indiano, né, o tal do Norman, mas ele também não conseguiu ganhar, né? E
nessa época teve grandes artistas aparecendo, né? O Monet, teve o Degas, teve Cezanne, vários artistas aí que tava uma época muito com bastantes inovações aí acontecendo. Eu peguei essas informações do livro Maurício Cardoso, do 100 anos de Olimpíada, e do Comitê Olímpico Internacional, mas tem poucas coisas falando dessas Olimpíadas, né? O lado bom dessas Olimpíadas foi a participação das mulheres mesmo, né? Que não tinha participado até então. Mas, por exemplo, a Margaret ganhou no golfe, né? Também só foi receber a medalha em 1982, né? Uma pesquisadora lá do esporte. E teve um caso no remo, né, do garotinho, né, que ele substituiu o Hermanos, que era muito pesado, né, no timoneiro. Ele substituiu esse moço, né, e acabou sendo o primeiro atleta, né, a participar de uma Olimpíada criança, né, porque devia de ter uns 7 anos por aí, e substituiu esse timoneiro, né. E cabo de guerra já falei, e assim, ela foi melhor do que a Olimpíada também de Atenas, porque em Atenas teve o problema que choveu, né, no atletismo, né, as pistas também eram muito curtas, né, para competir. Isso acabou prejudicando também os atletas. Então é isso, as Olimpíadas de 1900, né? Não teve outros esportes, né? Basquete ainda não estava como esporte olímpico, né? O vôlei também ainda não estava participando. Só o futebol participou como exibição, né? No rugby saiu uma briga, né, entre franceses e acho que ingleses, né? Que eles começaram a se exaltar muito e a polícia teve que intervir, né? Por causa dessa guerra que teve, né, entre a França e a Alemanha também. E acabou atrapalhando um pouquinho os jogos, mas foi um jogo, eu achei uns jogos bem legal, né? Porque tinha várias coisas que a gente não sabe, né? Não sabia nem que existia, né? Esse do nado submerso, né? Pena que foi num rio muito poluído, né? Em Atenas as provas eram no mar, né? A piscina foi realizada no mar. Então acho que Atenas, no caso da natação, foi bem melhor, né? Algumas coisas. Então é isso.